Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma aulinha de tarefa. Essa aula vai ser uma correçãozinha de tarefa de matemática, né? Na página 92 a 98, o assunto é razão. Vamos lá, então. Além da problemática relacionada à coleta de esgoto, que foi citada no texto teórico, outra preocupação em nível mundial está associada ao acesso à água potável. Sobre essa preocupação, vamos ler o trecho abaixo. 1 em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável, dizem o Unicef e a OMS. Novo relatório sobre a desigualdade no acesso à água, saneamento e higiene também revela que metade do mundo não tem acesso a serviços de saneamento seguro. Nova York, Genebra, 18 de junho de 2019. Milhões de pessoas em todo o mundo continuam sofrendo com acesso precário à água, saneamento e higiene. Segundo o novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e da Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm serviço de água tratada. 4,2 bilhões de pessoas não têm serviço de saneamento adequado e 3 bilhões não possuem instalações básicas. Para a higienização das mãos, já pensou isso? Serviço de água tratada, consumo de água potável de fontes localizadas, livre de contaminação e disposição, quando necessária, e utilização de banheiros os quais os resíduos são tratados e descartados com segurança. Instalações básicas. Existência de uma fonte de água potável, protegida que leva menos de 30 minutos para coletar água, com a utilização de um banheiro, melhorado latrina que não precisa ser compartilhada com outros domicílios e com instalações para lavar as mãos com sabão e água. Pois é. E a gente não tem noção, né? Mas tudo bem. Vamos lá ver o que acontece, o que a nossa matemática está pedindo aqui. Escreva na forma de fração a razão que indica o número de pessoas que não têm acesso à água potável em relação ao total de habitantes. A razão é 1 para 3. Considerando que, na ocasião da pesquisa, a população mundial era de 7,7 bilhões de pessoas, use uma fração irredutível para representar a razão que indica o número de pessoas que não têm serviço de água tratada em relação ao total. Não tem água tratada, 2,2, e tem 7,7. Dividimos por 11, nós vamos ter 2 para 7. Outro, o número de pessoas que não têm serviço de saneamento básico em relação ao total. A razão pedida é 4,2 bilhões a 7,7. Dividindo isso por 7, nós temos 6 sobre 11. 6 está para 11. E o número de pessoas que não têm instalações básicas para lavar a mão com água e sabão? 3 bilhões. 7,7 bilhões. A melhor maneira é colocá-las em bilhões, desse jeito, abre, e vamos simplificando as casas. Na verdade, dividindo por 1.000, mais 1.000 e por 100. Então, a gente tem 30 sobre 77. A cada 77 pessoas, 30 não têm instalações básicas para lavar as mãos. Complete o quadro identificando corretamente o antecedente e o consequente. Bom, esse antecedente, o de baixo, consequente. Antecedente, consequente. Muito tranquilo. O de cima, antecedente. De baixo, consequente. O de cima, antecedente, o de baixo, consequente. E assim por diante. 15 está para 28. Observe o seguinte trecho de um rótulo de suco. Tenho aqui 10 copos, sendo que 3 vão ser de suco concentrado e 7 de água. De acordo com as informações do rótulo, determine a razão
entre as partes de suco concentrado de água. 3 está para 7. Por quê? 3 de suco e 7 de água. A razão entre as partes de suco concentrado e o total de partes representadas na figura. A razão pedida é 3 está para 10. A razão entre as partes de água e o total de partes representada na figura 7 está para 10. É possível que uma razão seja dada por um número inteiro? Explique, dê um exemplo que justifique. Pode. Por quê? 20 está para 5. A resposta é 4, porque 20 é múltiplo de 5. Então, é possível sim. Sendo que o antecedente tem que ser múltiplo e o consequente tem que ser divisor dele. Esse, bem fácil também. 6 está para 9, fazendo a divisão, que é simplificação, nós temos 2 está para 3. 0, 2, 0, 7. 2 está para 7. Esse menos aqui, que é o número negativo, não vai alterar em nada. Menos está para 11 e vai ficar igual, só que o menos ele vai ser para os dois. Por isso, ele é colocado na frente do sinal de fração. Mesma coisa, aqui dá para dividir, né? Então, a gente tem 5 sobre 5, porque menos com menos é mais. Nesse aqui agora, faça a representação numérica de cada razão dada, usando a escrita fracionada. 1 está para 7, muito tranquilo. É só colocar 1 está para 7. 13 está para 25. 139 está para 350. 217 está para 361. Muito fácil, né? Escreva na forma de uma fração irredutível uma razão que tenha o antecedente 25 e o consequente 35. Então, 25 está para 35. Se você dividir isso por 5, 25 dividido por 5, você tem 5. 35 dividido por 5, você tem 7. Consequentemente, 900 e o consequente 900 e o antecedente 600. Então, 600 vem primeiro, está para 900. Fazendo a simplificação, nós temos 2 está para 3. A razão entre o número de meninos e de meninas. Bom, essa daqui eu vou fazer com vocês na sala de aula, porque eu passei aqui para vocês outro dia, né? Que nós temos aqui do 7º A e do 7º B. Eu faço com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Em uma fábrica, verificou-se que 80 peças. Nós temos aqui 80 peças de um lote contendo 2.000 peças estavam com defeito. Muito fácil, gente. A razão é 80 para 2.000. Se você fizer a simplificação aqui, divide por 10, você vai ter 8 está para 200. Divide por 8, você vai ter 1 sobre 25. Isso aqui está na página. Esse aqui está na página, vou deixar até aqui, tá? Que vai ser na página 84, que é esse aqui. Já o de baixo começa na página 95. A razão π, comentada no texto teórico, era de conhecimento de muitos estudiosos. Vamos lá. Das relações geométricas há milênios, muito tempo. Há, inclusive, algumas citações em textos muito antigos, como ocorre no livro dos Reis, presente no Antigo Testamento da Bíblia. Rei, em 1 Reis, 7, né? Versículo 23, temos, fez mais um mar de fundição, de 10 côvados, de uma borda até outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor. O côvado era uma unidade de medida de comprimento usada por povos antigos e apresentava variações de acordo com a época e cultura. Há registros de que teria a medida aproximada do antebraço, medido do cotovelo até o dedo médio. Sendo essa medida padronizada em determinada região, ocorre que, em períodos remotos, a aproximação de π era diferente, sobretudo ao se considerarem os recursos técnicos
para a medição da época, de acordo com o texto citado, calcule a razão aproximada para π, concebendo que o mar de fundição perfeitamente redondo corresponde a um círculo. A medida de uma borda a outra corresponde a um diâmetro. E o cordão que o cingia ao redor corresponde à linha de circunferência. Puxa vida. Então, qual é a pergunta nesse caso? Ele quer saber aqui qual a razão que tem do total para o outro, que nós temos aqui. 30 côvados está para 10 côvados. Aqui, na verdade, vai ser o número inteiro. Mar de fundação corresponde a um círculo. A medida de uma borda a outra corresponde ao diâmetro. E o cordão é o comprimento da circunferência. Pois é, diferente, né? Um retângulo tem as medidas mostradas na figura. Ele será usado como base para criar o logotipo de uma empresa. Será necessário definir a razão entre as duas medidas, podendo-se ampliar e reduzir a imagem mais facilmente. Calcule a razão entre as medidas da altura e da base. Razão. Eu tenho da... O que ele falou primeiro? Altura. 30 está para 0,2. Tenho 30, eu tenho 30 centímetros, eu tenho que transformar esse também em centímetros. Então, 0,5 metros vai ser 50 centímetros. 3 está para 5. É só dividir por 10. Um pintor quer misturar duas cores de tinta. Ele deverá misturar 1,5 litro de tinta azul com 500 ml de tinta vermelha. Indique na forma de fração irredutível a razão entre as quantidades de tinta de cor vermelha e de cor azul nessa ordem. Então, é 500 ml de tinta azul, de tinta vermelha. E de tinta azul, aqui embaixo, 1,5 litros. Isso quer dizer 1.500 ml. Então, simplificando por 100, eu tenho 5 sobre 15, dividindo por 5, eu tenho 1 sobre 3. Pessoal, é só fazer isso. Isso aqui é uma unidade de medida, você não se preocupe com isso. A forma que define a bandeira do Brasil tem como referência certa medida retangular específica, medindo 20 unidades de comprimento e 14 unidades de largura. E esta unidade pode variar, por exemplo, adotando centímetro ou metro ou outra unidade de medida qualquer, além de possibilitar que seja desenhada em tamanhos maiores ou menores. De acordo com as indicações dessas medidas, escreva, na forma de fração irredutível, a razão entre a largura e o comprimento da bandeira. Então, eu tenho 14, está para 20. Eu faço a divisão, 7 está para 10. E isso aqui desaparece, porque razão não tem nenhuma unidade, porque elas estão sendo simplificadas também. Olha aqui que bonita, né? Vamos ver aqui. Uma escala como 1 para 5 indica uma redução, 1 para 5. Quando aplicada a uma imagem, indica que uma unidade da imagem corresponde a 5 da real. Um pedacinho na imagem aqui vai ter que reduzir, porque ela não é tão grande assim. Então, cada aqui, ela tem 5 de assim. Então, cada 5 daqui, né, nós vamos ter apenas uma da outra. E se a escala for ao contrário, 5 para 1, temos uma ampliação de 5 unidades da imagem representada uma da real. De acordo com essa ideia, meça com uma égua o comprimento em milímetros da abelha da imagem ao lado. Então, admitindo que seu comprimento seja 12, escreva a escala de ampliação usada nessa medida. Nós temos aqui, tá? Medindo daqui, eu vou ter 48 milímetros e o comprimento dela é de 12. Então, está 4 para 1. Ela foi ampliada 4 vezes. Vou falar de mapa agora. De acordo com o mapa do Brasil e sua respectiva escala, determine a distância real em linha reta entre as cidades de... Vamos lá ver que cidade que eu tenho aqui, Porto Alegre e Macapá. Então, a distância real em linha reta deve chegar aproximadamente a quanto? Se você fizer isso aqui, você tem uma escala que eu vou ampliar esse mapa
para a gente ver aqui, tá? Nós temos aqui, eu vou até pôr aqui, eu vou fazer essa ampliação aqui para você ver na hora da aula, porque senão fica confuso, tá? Melhor assim. Depois eu coloco aqui essa ampliação melhor para você. Então, nós temos, se você multiplicar esse pela distância que tem, você vai ter 3.320. Maceió e Rio Branco. Nós temos aqui Maceió e Rio Branco. A distância real, se você medir, você vai ter uma distância que, quando eu multiplicar por esse quilômetro, nós vamos ter 3.486. Vamos lá. Exercício proposto. Certa miniatura, um modelo real de carro. Então, um pouquinho para ficar melhor para nós. Melhor assim, né? Certa miniatura de um modelo real de carro foi fabricada usando a escala 1:30. Isso é desenho, isso é real. Ao medir o comprimento dessa miniatura, encontrou-se 12, que é o que? Desenho. Então, deve ser o quê? Se eu fizer assim, dividir 30 por 12, né, nós vamos ter aqui, multiplicar. 360, nós temos 3,6 metros. Esse é o tamanho do carro que nós temos aqui. Complete corretamente a tabela, permitida do real, do desenho sobre o real, desenho sobre o real. Nós temos aqui 1:40, eu tenho 1:40, que é a minha escala. 18, se eu tenho aqui, o que você vai fazer? Ó? Eu tenho essa, 1 está para 55, que é o desenho, então ele vai na frente. Se você multiplicar 55 por 18, você vai encontrar 990. 50 está para 8, que na verdade é 50, está para 800, porque aqui eu tenho metros, eu preciso transformar isso em centímetros. Então, eu vou colocar aqui 800 centímetros, não é? Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso, para que a gente não faça nenhum erro aqui, tá? Então, eu tenho 1:16. Perfeito. Aqui agora, vamos aqui. Um arquiteto tem disponível um terreno retangular com 40 metros de comprimento e 15 metros de largura. Ele deseja criar alguns projetos e usar escalas diferentes. Calcule quais serão as medidas do terreno no desenho, se o arquiteto usar com base a escala. Então, se eu puser um pouquinho para cá, pode ser que a gente consiga. Essa aqui não está aqui, vamos tirar. Então, se eu puser aqui, vamos fazer uma ampliaçãozinha um pouquinho para cá, para a gente poder enxergar melhor, né? Fazemos assim, colocamos aqui, que fica bonitinho também. Aqui. Você pode deixar aqui, pode trazer para cá, trazer aqui para ficar também bem organizadinho, tá? Então, eu tenho aqui o comprimento 1:100. O que a gente pode fazer aqui? Comprimento 40 metros, ou então 4.000 centímetros. Largura, 15 metros. Se a gente aplicar a escala, nós vamos ter 40, vai dividir por esse, e esse vai ter. Então, nós temos que aqui é 40 centímetros de comprimento e 15 de largura. Mesma coisa você faz aqui. Comprimento 400, dividido pelo esse, porque é o real, né? E depois nós dividimos a largura também por 200, que é o real. Tudo bem? Esse aqui agora, eu tenho aqui uma. Tudo bem? Aqui um pouquinho mais. Eu tenho aqui. A professora Luísa observou que o número de meninas de sua turma, dividido pelo número de meninos dessa mesma turma, é 0,48. Qual é o menor número possível de aluno dessa turma? 37. Por quê? O número 0,48 pode ser escrito na forma de 48 sobre 100. E o que a gente vai fazer? 48 está para 100. Aí, se você fizer a divisão disso, divide por 4, você tem aqui 12 está para 25. Aí, assim, os dois menores números inteiros positivos
que produzem o quociente 0,48 são 12 e 30 e 25. E aí, quando você soma os dois, nós vamos ter aqui 37. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Vocês confiram, porque essa aula já foi corrigida na parte da manhã. Se ficou alguma dúvida, você termina de sanar ela aqui, tá? Um beijo a todos e até a nossa próxima aula.